Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma revelação que Ele me deu em 2 livros de Zacarias e Jeremias. Eu vou trazer alguns versículos enquanto eu vou falando aqui sobre o que Deus ministrou no meu coração. Deus me deu uma visão da noite, uma visão noturna, né? E nela eu via que uma pessoa precisava de ajuda, precisava de orientação, né? E poderia ser tentada a buscar essa orientação em pessoas, né? Não pessoas que vêm da parte de Deus, pessoas, né, que não servem ao Senhor. Além disso, pessoas que servem a outros deuses. Nós bem sabemos que a Bíblia diz que existe apenas um Deus, né, que outros deuses são feitos, construídos por mãos de homens, e a adoração a esses outros deuses é como adoração a demônios. Aqui no livro de Zacarias, né, saindo dessa visão da noite que Deus me deu, nós vamos para Zacarias capítulo 10, a palavra que o Senhor me deu na mesma noite. Diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ou seja, fora de época. Chuva serôdia é chuva após o tempo. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo de cada um. Deus dará, né, a produção da terra. O Senhor a abençoará. Pedi ao Senhor e o Senhor abençoará. O Senhor fará. Versículo 2: porque os terafins têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Ou seja, estão buscando ajuda em ídolos. Eles têm falado vaidade. Os adivinhos têm visto coisas vãs, estão enganados, né? Falam que algo vai acontecer, mas não vai acontecer, porque não vem da parte de Deus. Estão como ovelhas sem pastor, estão buscando ajuda, consolo, orientação aonde não é a fonte de vida, aonde não é a fonte de águas vivas, aonde não é a fonte eterna, a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Cristo Jesus é o bom pastor. Por isso vão como ovelhas e estão aflitos, porque não há pastor. Não busque conselho em adivinhos, né? Em pessoas que irão ver como será o seu próximo ano que se iniciará. O amanhã pertence ao Senhor. Confia os teus planos ao Senhor e o Senhor abençoará. Não vá buscar conselho em homens que tentam adivinhar o futuro. Isso não provém de Deus. Isso não é da parte do Senhor. A palavra que Deus me deu, a visão que Ele me deu, né, fala sobre isso. Nós precisamos buscar e pedir ao Senhor, não aos terafins, não a adivinhos. Agora eu vou ler em Jeremias, capítulo 4, versículo 1. E se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Andam como ovelhas sem pastor. Ovelha sem pastor é ovelha perdida. O que Deus nos diz em Jeremias, que foi a segunda palavra que Ele me deu: voltem-se para mim, venham para mim e tirem as abominações do meio de vós. A idolatria é a abominação diante do Senhor. A adivinhação, isso não é da parte de Deus, é a abominação diante do Senhor. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, não andarás mais perdido. Quando nós confiamos o nosso amanhã na mão de Deus, nós não andamos perdidos. Quando nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor, Ele é o bom pastor. Ele sabe cuidar das ovelhas, Ele vai saber, Ele sabe cuidar do seu ano de 2025, 2026, 2027. Você não precisa saber do amanhã. Confia no Senhor e Ele cuidará de ti.
Você não andará mais como ovelha perdida. Agora eu vou pular para o versículo 4 de Jeremias 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Um coração circunciso, um coração quebrantado diante de Deus, um coração rendido ao Senhor. Circuncidai o coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. As nossas obras importam para Deus. O Senhor quer que nós produzamos frutos bons e que nós confiemos nele. Buscarmos ajuda, consolo, orientação em outras coisas que não provém de Deus não agrada ao Senhor. É abominação diante do Senhor. Agora, ainda no livro de Jeremias, capítulo 4, vamos ler o versículo 14, que diz: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? O Senhor convida o povo dele a lavar o coração da malícia. Até quando permanecerá no meio de ti os teus maus pensamentos? Versículo 18. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Quais coisas? A ira de Deus. Se você meditar em Jeremias 4, você vê que a ira do Senhor se acende contra o povo dele. Por quê? Porque estava permitindo que abominações estivessem no meio deles. Eles estavam se voltando à idolatria, buscando conselho em outros lugares. Quero ler o versículo 28, que diz: Por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porque quanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ou seja, Deus se propôs a ir contra o povo dele, pois a ira dele se acendeu e ele não tornaria atrás. Ele não voltaria atrás. No versículo 23, se meditarmos, diz: Observai a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Que nós possamos nos voltar para o Senhor e que Ele derrame da misericórdia dEle. Aqui a palavra do Senhor diz que Ele não voltará atrás no que Ele decidiu fazer. Mas no versículo 1 diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Não ande vagueando como ovelha sem pastor. Não busque conselho em homens maus, pessoas más. Não busque saber conhecer o seu amanhã, o que virá para 2025 em adivinhos. Retire do meio de ti as abominações. Confie no Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, ao bom pastor, pois Ele sabe cuidar de ti. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigada pela Tua palavra, pois por meio dela nós podemos ser refinados por Ti. Purifica o nosso coração, Deus, que o Teu povo tenha entendido a Tua mensagem, Senhor, que eles possam rejeitar as coisas desse mundo, que eles possam buscar o conselho e consolo no Senhor,
que eles possam confiar em Ti e se voltar para Ti, somente para Ti. Em nome de Jesus, que possamos purificar o nosso coração em Ti, lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Que a Tua misericórdia seja derramada àqueles que se arrependerem e se voltarem para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.